Era 2h30 da manhã quando ouvi os passos no corredor. Passos que eu conhecia, mas que não deveriam estar ali àquela hora. Minha própria filha estava vasculhando minha casa como se fosse uma estranha, procurando algo que eu nem imaginava o que era. Fiquei paralisada na cama, ouvindo o barulho das gavetas sendo abertas uma por uma. O som metálico das chaves sendo testadas na fechadura do meu escritório. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela conseguiria escutar do andar de baixo. Quando finalmente desci as escadas, pisando de leve para não fazer barulho, vi algo que jamais vou conseguir apagar da memória. Minha filha Carolina estava sentada na minha mesa, com todos os meus documentos espalhados à sua volta, fotografando cada papel com o celular. Documentos da casa, da herança, das minhas contas bancárias. Tudo. Ela levantou os olhos e me viu parada na porta. Não demonstrou nem um pingo de culpa ou vergonha. Pelo contrário. Sorriu para mim com uma frieza que eu nunca havia visto naquele rosto que eu conhecia desde bebê. Oi, mãe. Chegou mais cedo do que eu esperava. Naquele momento, eu entendi que a filha que eu criei durante 28 anos havia se transformado em algo que eu não conseguia reconhecer. E o pior, ela estava apenas começando. Mas antes de continuar esta história que ainda me deixa sem dormir direito, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. E acredite, você vai querer acompanhar cada detalhe do que aconteceu com a minha família, porque o que eu descobri sobre minha própria filha foi muito além do que qualquer mãe deveria suportar. Meu nome é Márcia, tenho 58 anos e moro em uma casa que construí com muito suor em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sou professora aposentada, trabalhei 35 anos dando aulas de história para adolescentes. Durante todos esses anos, sempre acreditei que a educação e o amor familiar eram os pilares mais importantes da vida. Tenho 3 filhos, Carolina, de 28 anos, que é formada em administração, Roberto, de 25, que trabalha como engenheiro em São Paulo, e Júlia, a caçula de 22, que está terminando pedagogia. Desde que meu marido faleceu há 8 anos, eu me dediquei completamente aos meus filhos. Fiz de tudo para dar a melhor educação possível, trabalhei em 2 turnos quando precisei, abri mão dos meus sonhos pessoais. A casa onde moro é o resultado de uma vida inteira de economias. 3 quartos, jardim que eu mesma cuido, uma sala onde recebo os netos nos domingos. Nada luxuoso, mas é meu lar. O lugar onde criei meus filhos, onde guardo as memórias do meu casamento, onde imagino passar meus últimos dias em paz. Carolina sempre foi a filha mais próxima. Depois que o pai morreu, ela assumiu o papel de cuidar das questões práticas da família. Ajudava com contas, levava-me ao médico, organizava reuniões familiares. Eu confiava nela completamente. Ela era minha mão direita, minha confidente, minha filha mais dedicada. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Nossa rotina era simples e reconfortante. Toda quinta-feira, Carolina vinha almoçar comigo. Chegava por volta das 11h30, sempre com uma sobremesa comprada na padaria do seu João, aquela que fica na esquina da rua da minha casa. O cheiro do pudim de leite condensado ou da torta de maçã já anunciava sua chegada antes mesmo dela tocar a campainha. Ela tinha as chaves de casa desde os 18 anos. Para emergências, eu sempre dizia. Durante todos esses anos, nunca tive motivos para desconfiar. Carolina usava as chaves apenas quando eu pedia para ela pegar alguma coisa quando eu estava fora, ou quando vinha me visitar e eu estava no quintal cuidando das plantas. Nas manhãs de domingo, eu preparava um café da manhã especial. O cheiro do bolo de fubá no forno se misturava com o aroma do café forte que meu marido adorava e que eu continuei fazendo do mesmo jeito. Carolina sempre chegava cedo com os 2 filhos, meus netos Pedrinho e Ana, de 6 e 4 anos. A casa se enchia de risadas infantis, barulho de brinquedos espalhados pela sala, desenhos coloridos grudados na geladeira. Durante essas visitas, Carolina costumava ficar na cozinha comigo enquanto preparávamos o almoço. Conversávamos sobre tudo, os netos, o trabalho dela numa empresa de contabilidade, os planos para as férias, as preocupações com Roberto que vivia sozinho na capital. Eram momentos que eu guardava no coração como os mais preciosos da semana. Ela tinha um jeito carinhoso de perguntar sobre minha saúde, sobre as contas da casa, sobre meus planos para o futuro. Mãe, você está tomando certinho os remédios da pressão? A conta de luz não está muito alta. Você tem pensado no que quer fazer quando não conseguir mais cuidar sozinha de tudo isso aqui? Na época, eu achava aquelas perguntas demonstrações de cuidado e preocupação genuína. Uma filha zelosa, responsável, que se importava com o bem-estar da mãe.
Eu me sentia sortuda por ter uma filha tão atenciosa. Aos sábados, eu costumava ir ao mercado fazer compras para a semana. Sempre encontrava com as vizinhas, Dona Carmen e seu Benedito, que moravam na casa ao lado há mais de 20 anos. A Dona Carmen sempre elogiava minha Carolina. Que filha abençoada você tem, Márcia. Sempre vejo ela aqui cuidando de você, é uma menina de ouro. Essas palavras me enchiam de orgulho. Eu realmente acreditava que havia criado uma filha exemplar, que seria meu apoio na velhice, que cuidaria de mim com o mesmo amor que eu dediquei a ela durante todos aqueles anos. Durante as tardes, eu costumava sentar na varanda com um livro e um copo de suco de maracujá gelado. O barulho das crianças brincando na rua, o som dos pássaros no quintal, o cheiro das flores que eu cultivava com tanto carinho. Era minha paz, meu momento de gratidão por tudo que havia conquistado na vida. Carolina conhecia cada canto da minha casa. Sabia onde eu guardava os remédios, onde ficavam os documentos importantes, qual gaveta estava sempre emperrando, em que local do armário ficavam as toalhas de mesa para ocasiões especiais. Ela se movia pela casa como se fosse sua própria casa. E talvez, no fundo do coração dela, já fosse mesmo. Tudo começou a mudar numa terça-feira de setembro. Eu tinha ido ao banco resolver uma questão do meu cartão que havia sido clonado. Quando chegou minha vez no guichê, a funcionária, uma moça simpática chamada Fernanda que já me atendia há alguns anos, fez uma pergunta que me deixou confusa. Dona Márcia, a senhora teve algum problema com a procuração que foi registrada no mês passado? Eu olhei para ela sem entender. Que procuração, querida? O rosto dela mudou completamente. Ela verificou algo no computador, franziu a testa e me pediu para aguardar um momento. Voltou acompanhada do gerente, seu Alberto, um homem sério que me conhecia desde que abri minha conta no banco. Dona Márcia, temos aqui registrado que a senhora assinou uma procuração dando poderes bancários para sua filha Carolina. Isso foi feito há 3 semanas. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Eu não assinei procuração nenhuma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu Alberto me mostrou os documentos na tela do computador. Lá estava minha assinatura, aparentemente perfeita, em uma procuração que eu jamais havia visto na vida. A senhora tem certeza de que não se lembra? Às vezes esses procedimentos podem ser confusos. Senhor Alberto, eu tenho 58 anos, não tenho problemas de memória, e eu jamais assinaria uma procuração sem saber exatamente o que estou fazendo. Essa assinatura pode até ser parecida com a minha, mas eu não assinei esse documento. Saí do banco com as pernas trêmulas e 1000 perguntas martelando na minha cabeça. Como alguém havia conseguido imitar minha assinatura de forma tão perfeita? Quem teria acesso aos meus documentos pessoais para conseguir fazer uma falsificação desse nível? Durante o caminho para casa, uma suspeita terrível começou a crescer no meu peito. Apenas uma pessoa tinha acesso total à minha casa, aos meus documentos, às minhas informações pessoais. Uma pessoa que conhecia minha assinatura melhor do que qualquer um, porque havia me visto assinar papéis centenas de vezes ao longo dos anos. Quando cheguei em casa, fui direto ao meu escritório. Abri a gaveta onde guardava meus documentos mais importantes. Tudo parecia estar no lugar, mas havia algo diferente. Os papéis estavam organizados de forma ligeiramente diferente de como eu costumava deixá-los. Pequenos detalhes que qualquer pessoa normal não notaria, mas que uma professora meticulosa como eu não deixava passar. Foi quando encontrei algo que me fez ter certeza de que minha suspeita estava correta, uma folha de papel comum no meio dos meus documentos, com várias tentativas de imitação da minha assinatura. Rascunhos, treinos, até que chegasse ao resultado perfeito que havia sido usado no banco. Minha própria filha estava praticando minha assinatura dentro da minha casa. Durante os 3 dias seguintes, fingi que nada havia acontecido. Continuei minha rotina normal, mas agora observando cada movimento, cada palavra, cada gesto de Carolina com uma atenção microscópica. Na quinta-feira, ela chegou para o almoço como sempre, com o pudim da padaria e seu sorriso caloroso. Mas desta vez, eu prestei atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como seus olhos percorriam a casa quando pensava que eu não estava olhando. Como ela fazia perguntas específicas sobre minha saúde financeira. Mãe,
Você tem guardado dinheiro? Com essa inflação, talvez fosse melhor aplicar em algo mais rentável. Mãe, você já pensou em fazer um testamento? É importante deixar tudo organizado. Mãe, se um dia você precisar de cuidados especiais, você gostaria de ir para uma casa de repouso ou preferiria que alguém da família cuidasse de você aqui? Perguntas que antes me pareciam demonstrações de cuidado agora soavam como interrogatórios disfarçados. Ela estava mapeando minha situação financeira, meus planos futuros, minha disposição de me mudar da casa. Durante o almoço, observei como ela conhecia cada canto da casa melhor do que eu imaginava. Sabia exatamente em que gaveta ficavam os talheres que usávamos apenas em ocasiões especiais, lembrava onde eu costumava esconder a chave reserva do portão, conhecia a combinação do cofre pequeno onde eu guardava alguns documentos importantes. Detalhes que uma filha carinhosa poderia saber por convivência, mas que agora ganhavam um significado completamente diferente. Depois do almoço, ela ofereceu ajuda para lavar a louça, como sempre fazia. Mas desta vez, reparei que enquanto lavava os pratos, seus olhos estavam fixos na janela da cozinha, que dava visão direta para a casa dos vizinhos. Ela estava observando os horários em que eles saíam e voltavam, estudando a rotina da vizinhança. Mãe, você conhece bem os vizinhos novos que se mudaram ali na esquina? Tem muita gente estranha circulando por aqui ultimamente. Você se sente segura morando sozinha nesta casa grande? Quando ela foi embora naquele dia, esperei alguns minutos e liguei para Dona Carmen, minha vizinha. Dona Carmen, posso fazer uma pergunta estranha? A senhora tem reparado se minha Carolina tem vindo aqui em horários diferentes dos habituais? A pausa do outro lado da linha me disse tudo. Olha, Márcia, não queria te preocupar, mas sim. Semana passada eu vi o carro dela aqui na terça de manhã, quando você tinha saído. E no sábado passado também, bem cedo, antes das 7 horas. Achei estranho, mas pensei que talvez você tivesse pedido para ela pegar alguma coisa. Meu estômago se revirou. Carolina estava vindo à minha casa sem meu conhecimento, aproveitando os momentos em que eu não estava. Por quanto tempo isso já vinha acontecendo? Naquela noite, instalei uma câmera pequena e discreta no corredor que dava acesso ao meu escritório. Era apenas um teste, uma forma de confirmar ou descartar minhas suspeitas. Parte de mim ainda esperava estar enganada, ainda queria acreditar que minha filha jamais seria capaz de me trair daquela forma. Mas a vida às vezes nos obriga a ver verdades que preferíamos ignorar para sempre. Se você também está sentindo frio na barriga comigo, já se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir, a história só está começando. A primeira gravação me mostrou algo que jamais vou conseguir esquecer. Carolina havia chegado na segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, usando suas chaves como se fosse a dona da casa. Eu havia saído para uma consulta médica de rotina que ela sabia que duraria pelo menos 2 horas. Na gravação, vi minha filha entrar no meu escritório e se dirigir diretamente à gaveta onde eu guardava meus documentos mais importantes. Ela não estava procurando nada específico por acaso, sabia exatamente onde ir. Abriu a gaveta, retirou uma pasta com documentos da casa e começou a fotografar cada página com uma meticulosidade assustadora. Mas o que mais me chocou foi ver que ela havia trazido uma pasta própria, cheia de papéis que eu não conseguia identificar pela câmera. Ela comparava meus documentos originais com algo que tinha em sua pasta, como se estivesse conferindo informações ou preparando cópias falsificadas. Depois de fotografar tudo, ela guardou meus documentos exatamente como estavam antes, com um cuidado que demonstrava que esta não era a primeira vez que fazia aquilo. Cada papel voltou para seu lugar original, cada pasta foi reposicionada milimetricamente. Antes de sair, ela deu uma volta completa pela casa, entrando em todos os cômodos, abrindo armários, verificando coisas que uma filha visitante jamais verificaria. Ela estava mapeando cada centímetro da minha casa, catalogando meus pertences. A gravação durou 47 minutos. 47 minutos de uma invasão sistemática da minha privacidade e propriedade, executada pela pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Quando assisti aquelas imagens, pela primeira vez em 8 anos, desde a morte do meu marido, me senti completamente sozinha no mundo. Nos dias seguintes, decidi investigar mais profundamente. Liguei para o cartório onde supostamente havia sido feito o reconhecimento de firma da procuração bancária. A funcionária confirmou que uma mulher jovem havia comparecido lá, se apresentando como minha filha, portando meus documentos e uma procuração que ela alegava que eu havia assinado em casa por estar impossibilitada de ir pessoalmente ao cartório. Ela disse que a senhora estava com problemas de mobilidade e não conseguia sair de casa, explicou a funcionária. Apresentou todos os documentos necessários, sua identidade estava perfeita, então fizemos o reconhecimento normalmente.
Carolina havia criado uma história inteira sobre minha suposta incapacidade física para justificar porque eu não estava presente na assinatura. Ela havia planejado cada detalhe da falsificação com uma frieza calculista que me fazia questionar se eu realmente conhecia minha própria filha. Decidi procurar Roberto, meu filho do meio, que morava em São Paulo. Marquei de encontrá-lo no shopping, longe da família, longe de casa, em um lugar onde pudéssemos conversar reservadamente. Roberto chegou preocupado. Pela minha voz no telefone, ele já sabia que algo muito sério estava acontecendo. Mãe, você está me assustando. O que está acontecendo? Contei tudo, a procuração falsa, as visitas secretas, as gravações, as suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Carolina. Roberto me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sombrio. Quando terminei, ele suspirou fundo. Mãe, preciso te contar algo que achei que nunca teria que falar. Meu coração acelerou. Há uns 2 meses, Carolina me procurou. Disse que estava preocupada com sua saúde mental, que você estava esquecendo coisas, se confundindo, que talvez estivesse começando a ter problemas de memória relacionados à idade. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sugeriu que talvez fosse o caso de você ir morar numa casa de repouso especializada, onde teria cuidados adequados. Disse que havia pesquisado algumas opções e que seria melhor para todos. E o que você disse? Eu disse que você estava perfeitamente lúcida sempre que conversávamos, que jamais percebi qualquer problema de memória ou confusão mental. Mas ela insistiu, disse que eu morava longe e não conseguia perceber os sinais que ela, que te visitava com mais frequência, estava vendo. Naquele momento, entendi que Carolina não estava apenas tentando se apropriar dos meus bens. Ela estava construindo uma narrativa para me declarar incapaz, para assumir o controle total da minha vida e dos meus pertences legalmente. Roberto pegou minha mão por cima da mesa. Mãe, tem mais uma coisa. Ela também perguntou sobre a herança do papai, sobre como estava dividida, se você havia feito algum testamento novo. Disse que era importante organizar essas questões antes que você não conseguisse mais tomar decisões conscientes. O ponto. A frieza com que minha filha estava planejando minha desgraça me deixou sem palavras. Decidi confrontar Carolina, mas de forma estratégica. Planejei uma armadilha que revelaria suas verdadeiras intenções definitivamente. Liguei para ela numa quinta-feira, fora do dia habitual de nossa reunião. Filha, preciso da sua ajuda com uma coisa importante. Você pode vir aqui hoje à tarde? Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Estou pensando seriamente em vender a casa. Acho que está muito grande para mim, muito trabalho para cuidar sozinha. Queria conversar com você sobre isso. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos longos demais. Vender a casa? Mãe, isso é uma decisão muito importante. Você tem certeza? Não tenho certeza de nada, por isso quero sua opinião. Você entende dessas coisas financeiras melhor do que eu. Ela chegou 2 horas depois, mais rápido do que eu esperava, com uma pasta de documentos que ela claramente havia preparado às pressas. Mãe, antes de falarmos sobre vender a casa, acho que devemos conversar sobre outras questões importantes. Ela abriu a pasta e retirou vários papéis. Eu preparei alguns documentos que vão facilitar sua vida. Uma procuração geral para que eu possa resolver questões bancárias e burocráticas para você, um testamento básico, e alguns formulários para caso você precise de cuidados médicos especiais no futuro. Meu sangue gelou. Ela havia preparado documentos para assumir o controle total da minha vida, e estava apresentando como se fosse uma ajuda generosa. Filha, eu não preciso de procuração. Consigo resolver minhas próprias questões. Mãe, eu sei que você consegue agora. Mas e se acontecer alguma coisa? E se você tiver um acidente, ou ficar doente? É melhor deixar tudo preparado.
Ela pegou uma caneta e colocou na minha frente. Você só precisa assinar aqui. Eu já providenciei tudo, já está tudo preenchido. Foi quando tive certeza absoluta de que minha filha estava tentando me roubar legalmente. Carolina, eu preciso ler esses documentos com calma antes de assinar qualquer coisa. O rosto dela mudou. A máscara de filha preocupada começou a rachar. Mãe, são documentos simples. Você confia em mim ou não? Eu confio em você, mas não assino nada sem entender completamente. Mãe, você está sendo paranoica. Sou sua filha, estou tentando te ajudar. A voz dela havia perdido totalmente a doçura habitual. Havia irritação, impaciência, um tom de comando que eu nunca havia ouvido antes. Peguei os papéis e comecei a ler. A procuração era muito mais ampla do que ela havia explicado. Me dava poderes para movimentar contas, vender propriedades, tomar decisões médicas em meu nome, até mesmo me internar em instituições de cuidado caso ela julgasse necessário. Carolina, este documento me dá poderes que vão muito além de resolver questões burocráticas simples. Mãe, é assim que funciona. Precisa ser amplo para ser eficiente. E este testamento? Eu não me lembro de ter pedido para você preparar um testamento. É básico, mãe. Divide tudo igualmente entre os 3 filhos, como sempre foi combinado. Mas quando li o documento, descobri que não era bem assim. A casa ficaria especificamente para Carolina, considerando que é a filha que mora mais próxima e tem condições de cuidar da propriedade adequadamente. Carolina, por que a casa fica especificamente para você? Ela suspirou com impaciência. Mãe, porque faz sentido. Roberto mora em São Paulo, Júlia está começando a vida ainda. Eu sou a única que pode realmente cuidar da casa da família. E se eu não quiser deixar a casa especificamente para você? Foi quando a máscara caiu completamente. Mãe, você não está pensando direito. Você não tem condições de tomar essas decisões sozinha. Por isso precisa confiar em quem entende, em quem vai cuidar de você. Naquele momento, vi que minha filha não estava mais tentando me convencer. Estava tentando me intimidar. Carolina, eu não vou assinar esses documentos hoje. Preciso conversar com um advogado antes. Ela se levantou da cadeira bruscamente. Um advogado? Mãe, você está duvidando da própria filha? Não estou duvidando de você. Estou sendo responsável com decisões importantes da minha vida. Mãe, você está sendo manipulada por alguém. Alguém está colocando ideias paranoicas na sua cabeça. E então ela disse algo que jamais vou esquecer. Mãe, se você não confiar em mim agora, quando precisar de ajuda de verdade, talvez eu não esteja mais disponível. Era uma ameaça disfarçada de conselho. Minha própria filha estava me chantageando emocionalmente. E se você chegou até aqui, é porque está tão envolvido quanto eu. Então aproveita e se inscreve agora no canal para acompanhar cada reviravolta até o fim. Depois que Carolina saiu naquele dia, batendo a porta com força, soube que não havia mais volta. A guerra estava declarada, mesmo que apenas um lado ainda estivesse lutando abertamente. Durante os dias seguintes, ela tentou uma abordagem diferente. Começou a ligar para parentes distantes, contando uma versão distorcida da nossa conversa. Minha irmã Luísa, que mora em Campinas, me ligou preocupada. Márcia, Carolina me ligou. Disse que você está muito confusa ultimamente, que está desconfiando da própria família sem motivo. Luísa, eu preciso te contar o que realmente está acontecendo. Quando expliquei toda a situação para minha irmã, ela ficou chocada. Minha nossa, Márcia. Eu nunca imaginaria que Carolina fosse capaz disso. Pois é. Eu também não imaginaria. Mas ela fez isso com mais alguém da família? Foi quando descobri que Carolina havia ligado para praticamente todos os nossos parentes, plantando dúvidas sobre minha sanidade mental. Ela estava construindo uma rede de testemunhas que poderiam confirmar sua versão de que eu estava com problemas cognitivos. Tio Mário, primo João, prima Cláudia, todos haviam recebido ligações preocupadas de Carolina, relatando episódios de confusão mental que eu supostamente havia tido. Ela disse que outro dia você esqueceu o fogo ligado e quase causou um incêndio, contou prima Cláudia. Ela disse que você saiu de casa de camisola para ir ao mercado e não lembrava onde estava, relatou primo João. Histórias completamente inventadas, mas contadas com tanta riqueza de detalhes que pareciam convincentes para quem não convivia comigo diariamente.
A situação ficou ainda mais grave quando descobri que Carolina havia marcado uma consulta médica para mim com um geriatra, sem meu conhecimento. A secretária do consultório me ligou para confirmar. Dona Márcia, é para confirmar sua consulta de quinta-feira às 14 horas com o Dr. Henrique, para avaliação neurológica? Eu não marquei consulta nenhuma. Sua filha Carolina que marcou. Ela disse que a senhora estava apresentando alguns sintomas e precisava de uma avaliação especializada. Cancelei a consulta imediatamente, mas entendi que Carolina estava tentando conseguir um laudo médico que comprovasse sua teoria sobre minha incapacidade mental. Foi quando procurei Dona Carmen novamente. Dona Carmen, preciso te pedir um favor muito importante. Você poderia ficar de olho na minha casa nos próximos dias? Se ver Carolina aqui quando eu não estiver, pode me ligar? Claro, querida. Mas posso perguntar o que está acontecendo? Contei para ela toda a situação. Dona Carmen, que sempre elogiou minha Carolina, ficou estarrecida. Eu jamais imaginaria, Márcia. Sempre achei que você tinha sorte de ter uma filha tão dedicada. Pois é. Às vezes as pessoas que parecem mais dedicadas são as que têm interesses mais escondidos. 2 dias depois, Dona Carmen me ligou. Márcia, Carolina chegou aqui há uns 20 minutos. Você não está em casa, né? Não, estou na casa da Júlia. Ela trouxe 2 pessoas com ela. 2 homens de terno. Meu coração disparou. Quem seriam aqueles homens? Voltei para casa imediatamente. Quando cheguei, vi o carro de Carolina na minha garagem e 2 carros que eu não conhecia estacionados na frente de casa. Entrei pela porta dos fundos, usando minha chave reserva, tentando não fazer barulho. Ouvi vozes na sala. Carolina estava falando com 2 homens, mostrando documentos. Como podem ver, minha mãe está claramente incapacitada de cuidar de uma propriedade deste tamanho sozinha. Seria melhor para ela ir para um local adequado, onde teria cuidados especializados. Um dos homens respondeu: a casa precisa de algumas reformas, mas está bem localizada. Se conseguirmos a documentação necessária, não será difícil encontrar um comprador interessado. Meu sangue gelou. Carolina estava mostrando minha casa para possíveis compradores, agindo como se já fosse a proprietária. O segundo homem perguntou: e a questão legal? Sua mãe já assinou a procuração? Ainda não, mas vai assinar. Ela só está um pouco resistente porque está confusa. Mas quando perceber que não tem outra opção, vai entender que é o melhor para todos. Resistente ou não, sem a documentação legal não podemos proceder com nada. Deixem comigo. Em uma semana, no máximo 2, eu terei todos os documentos necessários. Foi quando entendi que Carolina não estava apenas planejando se apropriar dos meus bens. Ela estava planejando vender minha casa e me internar em uma casa de repouso, tudo sem meu conhecimento ou consentimento. Esperei os homens saírem e Carolina sair também. Depois liguei para Roberto e Júlia. Vocês precisam vir aqui imediatamente. É urgente. Quando contei para eles o que havia presenciado, Roberto ficou furioso. Mãe, isso é crime. Carolina está planejando um golpe contra você. Júlia estava chorando. Eu não consigo acreditar que nossa irmã seja capaz disso. Júlia, querida, às vezes as pessoas que amamos nos surpreendem de formas que jamais imaginaríamos. Roberto estava andando pela sala, visivelmente alterado. Mãe, temos que denunciar ela. Isso é falsificação de documentos, tentativa de estelionato, apropriação indébita. Roberto, ela é minha filha. Ela é sua irmã. Não, mãe. Uma filha não faz isso com a própria mãe. Uma irmã não trai a família desta forma. Júlia se aproximou de mim. Mãe, o que você quer fazer? Era a pergunta que eu estava tentando evitar desde que tudo começou. O que uma mãe faz quando descobre que a filha em quem mais confiava está tentando destruir sua vida? Eu vou confrontá-la. Vou dar uma última chance para ela parar com isso e explicar por que está fazendo isso comigo. E se ela não parar? Suspirei fundo. Então vou fazer o que qualquer pessoa faria para se proteger de alguém que está tentando destruir sua vida. Marcamos uma reunião familiar para o domingo seguinte. Convidei Carolina, Roberto, Júlia, e também minha irmã Luísa como testemunha. Disse para Carolina que precisávamos conversar sobre questões familiares importantes. Ela chegou confiante, achando que finalmente conseguiria me convencer a assinar os documentos que havia preparado. Não fazia ideia do que estava por vir.
O domingo chegou nublado, com aquele tipo de tempo pesado que parece anunciar tempestade. Carolina chegou pontualmente às 14 horas, trazendo os netos, como sempre fazia aos domingos. Por um momento, olhando para as crianças brincando na sala, pensei se estava fazendo a coisa certa. Mas então me lembrei das gravações, dos documentos falsos, dos homens de terno avaliando minha casa como uma mercadoria. Quando todos estavam reunidos na sala, pedi para uma vizinha levar as crianças para brincar no quintal. O que aconteceria ali não era para ouvidos infantis. Carolina, preciso conversar com você sobre algumas coisas que descobri recentemente. Ela se acomodou na poltrona com um sorriso tranquilo. Claro, mãe. Sobre os documentos que preparei para você? Sobre isso e algumas outras questões. Peguei meu tablet e abri o vídeo da câmera de segurança. Primeiro, quero que você me explique isto. Mostrei as imagens dela entrando na minha casa sem meu conhecimento, vasculhando meu escritório, fotografando meus documentos. O rosto de Carolina perdeu toda a cor. Roberto e Júlia olharam para a tela com expressões de choque e descrença. Mãe, eu posso explicar. Por favor, explique. Explique por que minha filha entra na minha casa escondido para fotografar meus documentos pessoais. O silêncio se estendeu por longos segundos. Eu estava preocupada com você, mãe. Queria ter certeza de que todos os seus documentos estavam em ordem. Preocupada o suficiente para fazer isso aqui? Mostrei os rascunhos com as tentativas de imitação da minha assinatura que havia encontrado. Carolina, você treinou minha assinatura para falsificar uma procuração no banco. Júlia cobriu a boca com a mão, horrorizada. Não é bem assim, mãe. Não é bem assim como. Então me explique como é. Roberto se inclinou para frente. Carolina, é melhor você contar a verdade agora. Mãe já descobriu tudo mesmo. Foi quando vi pela primeira vez minha filha perder completamente o controle. A máscara de filha dedicada caiu de vez. Vocês não entendem. Mãe está ficando velha, esquecida. Alguém tem que tomar conta das coisas antes que ela faça besteira. Que tipo de besteira, Carolina? Gastar dinheiro com bobagem, dar ouvidos para pessoas mal intencionadas, se meter em ciladas financeiras. Pessoas mal intencionadas como quem? Como esses vendedores que ficam passando aqui vendendo produtos caros, como essas empresas de telefone que ficam oferecendo planos desnecessários. Roberto balançou a cabeça. Carolina, isso não justifica falsificar documentos. Eu não falsifiquei nada. Eu apenas facilite um processo que ia acabar acontecendo de qualquer forma. Luísa, minha irmã, que havia ficado calada até então, se pronunciou. Carolina, você ligou para toda a família dizendo que sua mãe estava com problemas mentais. Você inventou histórias sobre episódios de confusão que nunca aconteceram. Eu não inventei. Eu apenas antecipei situações que provavelmente vão acontecer. A lógica distorcida de Carolina me assustava mais do que qualquer coisa. Ela realmente acreditava que suas ações eram justificáveis. E os homens que você trouxe aqui quinta-feira? Eles também estavam antecipando situações? O rosto dela empalideceu ainda mais. Que homens? Os homens de terno que você trouxe para avaliar minha casa. Eu ouvi vocês conversando sobre vendê-la. Roberto se levantou da cadeira. Carolina, você trouxe compradores para avaliar a casa da mãe sem ela saber? Eu estava apenas me informando sobre o valor de mercado da propriedade. Para quê? Para saber quanto vale o patrimônio da família. Júlia, que havia ficado quieta até então, explodiu. Carolina, você está mentindo. Eu ouvi você falando ao telefone semana passada sobre colocar a mãe numa casa de repouso. E daí? Seria melhor para ela. Teria cuidados especializados, pessoas da idade dela para conversar, atividades apropriadas. Carolina, minha voz saiu mais firme do que eu imaginava que conseguiria. Você realmente acredita que tenho o direito de decidir sobre minha vida sem me consultar? Mãe, você não está pensando direito. Você está se isolando, desconfiando da própria família, se recusando a fazer coisas que são para o seu próprio bem. Coisas como assinar uma procuração que me dá poderes que você não explicou. A procuração é ampla porque precisa ser. Como você vai entender nuances legais se não entende nem as coisas básicas da vida? Foi a gota d'água. Carolina, que coisas básicas da vida eu não entendo? Você não entende que está ficando velha. Que não consegue mais cuidar de uma casa deste tamanho. Que precisa de ajuda para tomar decisões importantes.
Eu tenho 58 anos, Carolina. Não sou uma idosa senil. Mas vai ser. E quando for, quem vai cuidar de você? Roberto mora longe, Júlia está começando a vida. Sobra eu. E eu não posso cuidar de você e dessa casa gigante ao mesmo tempo. Finalmente a verdade estava saindo. Então o problema não é minha capacidade mental. O problema é que você não quer ter o trabalho de cuidar de mim quando eu realmente precisar. É muito trabalho, mãe. Muito caro, muito complicado. É mais fácil resolver tudo agora, vender a casa, colocar o dinheiro rendendo, te colocar num lugar adequado. Roberto estava com um rosto vermelho de raiva. Carolina, você está falando como se mãe fosse um problema a ser resolvido. É exatamente isso que ela é. Um problema que precisa ser resolvido antes que vire um problema maior. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina havia acabado de se revelar completamente. Júlia começou a chorar. Como você pode falar da nossa mãe desta forma? Porque eu sou a única realista desta família. Vocês vivem numa fantasia onde tudo vai dar certo, onde mãe vai envelhecer tranquilamente e morrer dormindo sem dar trabalho para ninguém. Mas a vida real não é assim. Luísa se levantou. Carolina, mesmo que suas preocupações fossem legítimas, nada justifica mentira, falsificação de documentos e traição. Eu não traí ninguém. Eu tentei resolver uma situação que vocês todos estão fingindo que não existe. Me levantei da cadeira e caminhei até ela. Carolina, olha nos meus olhos e me diz, você realmente acredita que está fazendo isso por amor a mim? Ela me olhou nos olhos por alguns segundos que pareceram eternos. Mãe, eu estou fazendo isso porque alguém precisa fazer. Não é isso que eu perguntei. Você está fazendo isso por amor a mim? A pausa dela me disse tudo. Mãe, amor não paga a conta, amor não resolve problema prático, amor não cuida de pessoas doentes. Então você não me ama mais. Eu te amo, mas amor tem limite. Naquele momento, soube que havia perdido minha filha para sempre. A Carolina que eu havia criado, que brincava no meu colo, que me trazia flores do jardim, que chorava no meu ombro quando se machucava, essa Carolina não existia mais. No lugar dela havia uma estranha que calculava minha vida em termos de lucro e prejuízo. 3 meses se passaram desde aquele domingo que mudou nossa família para sempre. A casa está mais silenciosa agora, mas não é uma solidão triste. É uma solidão escolhida, uma paz conquistada. Carolina não me procurou mais depois daquele dia. Soube por Roberto que ela contratou um advogado para tentar questionar minha capacidade mental judicialmente, mas quando o advogado descobriu que ela havia falsificado documentos, aconselhou-a a desistir de qualquer ação legal. Júlia vem me visitar toda semana, sempre carinhosa, sempre preocupada se estou bem. Roberto liga todos os dias, oferece ajuda com qualquer coisa que eu precise. Eles entenderam que o que aconteceu com Carolina foi uma escolha dela, não um reflexo da nossa criação ou dos nossos valores familiares. Mudei todas as fechaduras da casa. Instalei um sistema de segurança completo. Não por medo de ladrões, mas por medo da única pessoa que realmente conhecia todos os meus segredos e sabia exatamente como me machucar. Dona Carmen continua sendo minha vizinha querida, mas agora também é minha confidente. Ela me ajudou a entender que às vezes as pessoas mostram quem realmente são apenas quando tem algo importante a ganhar. Márcia, você fez a coisa certa, ela me disse na semana passada, enquanto tomávamos café na minha varanda. Família não é só sangue. Família é lealdade, é amor, é respeito. Carolina escolheu não fazer parte da sua família quando escolheu te trair. Alguns parentes distantes ainda acreditam na versão de Carolina de que eu estou com problemas mentais. Deixei de me importar. Quem me conhece de verdade sabe que estou perfeitamente lúcida e capaz de cuidar da minha própria vida. Procurei um advogado e refiz meu testamento. A casa será dividida igualmente entre Roberto e Júlia. Carolina não herdará nada. Pode parecer cruel, mas uma pessoa que tenta roubar sua herança em vida não merece recebê-la após sua morte. O mais difícil de aceitar não foi a traição em si, mas a descoberta de que eu nunca realmente conheci minha filha. Durante 28 anos, convivi com alguém que se revelou capaz de uma frieza e uma crueldade que eu jamais imaginei possível. Às vezes me pergunto se havia sinais que eu ignorei, se existiram momentos ao longo dos anos em que Carolina mostrou sua verdadeira natureza e eu preferi não ver. Mas então me lembro que uma mãe não deve se culpar por amar incondicionalmente e confiar plenamente em seus filhos.
O amor de mãe é assim, e entregamos nosso coração inteiro, sem reservas, sem cláusulas de proteção. Quando esse amor é correspondido com lealdade e carinho genuíno, é a experiência mais bonita do mundo. Quando é correspondido com traição e interesse material, dói mais do que qualquer dor física. Mas aprendi algo importante nestes 3 meses: é possível amar alguém e ao mesmo tempo se proteger dessa pessoa. É possível sentir saudades da filha que eu pensava que Carolina era e, simultaneamente, ser grata por ter descoberto quem ela realmente é antes que fosse tarde demais. Roberto me trouxe uma notícia na semana passada. Carolina está enfrentando problemas financeiros graves. O marido dela perdeu o emprego, eles estão com dificuldades para pagar as contas, e ela procurou Roberto pedindo dinheiro emprestado. E o que você disse para ela? Perguntei. Disse que ela deveria procurar alguém da família que confiasse nela. Que eu não era a pessoa certa para isso. Senti uma pontada no coração. Não de arrependimento, mas de tristeza pela filha que Carolina poderia ter sido se tivesse escolhido o caminho do amor em vez do caminho do interesse. Mas a vida é feita de escolhas, e cada um precisa viver com as consequências das suas. Hoje, quando olho para esta casa que quase perdi, quando sento na varanda e tomo meu suco de maracujá observando o jardim que continuo cuidando com amor, sinto uma gratidão profunda. Gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Gratidão pelos filhos que permaneceram leais. Gratidão pela força que encontrei dentro de mim para me defender quando precisei. A traição de um estranho dói, mas passa. A traição de quem amamos marca para sempre, mas também nos ensina sobre nossa própria capacidade de sobreviver ao impensável. Carolina me ensinou, mesmo sem querer, que o amor próprio às vezes precisa ser mais forte do que o amor maternal. Que proteger nossa dignidade pode ser mais importante do que manter uma família unida por mentiras. Ainda penso nela todos os dias. Ainda sinto falta da filha que eu pensava que ela era. Mas não sinto falta da pessoa que ela se revelou ser. E esta casa, que ela queria tanto tirar de mim, continua sendo meu lar. O lugar onde criei filhos que me honraram e uma filha que me traiu. O lugar onde aprendi que às vezes a maior demonstração de amor que podemos dar a alguém é permitir que eles enfrentem as consequências de suas próprias escolhas. Quando chegar minha hora de partir deste mundo, partirei sabendo que vivi com dignidade, que me defendi quando precisei, e que escolhi o amor próprio quando o amor maternal se tornou destrutivo. E se um dia Carolina aparecer na minha porta, arrependida e pedindo perdão, eu provavelmente vou perdoá-la. Porque mãe perdoa sempre. Mas confiar nela novamente? Isso é uma história completamente diferente. Porque algumas traições mudam as pessoas para sempre. E talvez seja melhor assim. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixe um comentário contando sua experiência. Às vezes dividir nossas dores e nossas vitórias com outras pessoas nos ajuda a processar melhor tudo que vivemos. E se inscreva no canal para mais histórias reais como esta. Histórias de pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias e encontraram forças que nem sabiam que tinham. Porque a vida real às vezes é mais intensa do que qualquer ficção. E todas essas histórias merecem ser contadas.